Olá, meus queridos. Que alegria ter você aqui comigo no canal Atualidade à Luz da Bíblia para juntamente aprendermos à luz da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês um tema urgentíssimo, eu considero assim, um tema necessário e, por que não dizer, um tema atual, aonde nós estamos presenciando, considero assim, todos os dias. Certo? Então o tema que nós vamos estar abordando hoje é: por que a verdade corre sério risco? Você que aí me assiste, já parou para pensar por que a verdade ela está sendo abafada nos dias em que vivemos? Sabe por quê? Porque o dia atual, ou os dias atuais, melhor dizendo, ou esta era, ela está sendo marcada por múltiplas vozes. Cada pessoa parece ter a sua própria versão sobre a verdade. As redes sociais, os meios de comunicação, o governo, as escolas, todos produzem as suas próprias narrativas. E é no meio desse turbilhão de informações que muitos já não sabem distinguir o que é mentira daquilo que é verdade. Embora a palavra de Deus ela nos ensina que a verdade é algo inegociável. A verdade, ela não é uma mera opinião. A verdade não é relativa. A verdade não se adapta ao gosto de qualquer um ou qualquer pessoa ou, por que não dizer, de uma geração. A verdade é uma pessoa e a pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E é justamente por isso que a verdade ela corre sérios riscos. Sabe por quê? Jesus, sendo a própria verdade, foi rejeitado, diz a Bíblia. Ele foi perseguido a ponto de ser morto e crucificado. Então, se a verdade que veio lá do céu, ela foi combatida, quanto mais hoje, neste mundo confuso que vivemos. A verdade, pode ter certeza, ela vai continuar sendo sufocada por narrativas fabricadas de mentiras. Meus queridos, já pararam para observar que, ao longo da história, grandes homens maus, eles usaram a mentira como arma. A exemplo disso, temos o Nero, lá no Império Romano. Ele acusou injustamente os cristãos de incendiar Roma, quando ele mesmo foi o responsável. Objetivo disso: abafar a verdade, silenciar a fé, controlar o povo pelo medo. Séculos depois, Hitler levantou a narrativa de que seduziu muitos e milhões de pessoas, convencendo a que a nação deveria ser somente de uma raça superior. E qual foi o resultado disso? Um dos maiores genocídios da humanidade. Tudo baseado em uma mentira disfarçada da verdade. E não é diferente nos dias de hoje. Quantas narrativas modernas estão sendo criadas para distorcer a justiça, para manipular os corações, para apagar os princípios e as verdades de Deus. Muitas das vezes elas vêm com um discurso bonito, até mesmo piedoso, como se fosse algo bom, mas por trás carrega veneno. Mas o apóstolo Paulo, ele já havia alertado em suas cartas, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, quando disse que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vejamos, a verdade, ela corre sérios riscos. Por quê? Porque a mentira, ela é sedutora. A verdade exige coragem, mas a mentira dá falsa sensação de conforto. A verdade confronta, mas a mentira acaricia. A verdade revela, mas a mentira mascara. E é por isso que muitos preferem a ilusão. Jesus mesmo declarou, lá em João capítulo número 3, versículo 19. A luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras
eram mais. Então a verdade sempre foi perseguida e sempre será. Infelizmente. Podemos ver isso à luz da palavra de Deus, onde os profetas foram mortos porque falavam a verdade de Deus. Jeremias foi lançado numa cisterna. Daniel foi jogado na cova dos leões. João Batista foi decapitado porque denunciou o pecado. E o próprio Cristo sendo crucificado. Se todos esses homens e mulheres de Deus sofreram por falar a verdade, o que nos faz pensar que hoje seria diferente? Já pensou nisso? Mas o que eu quero que você guarde em seu coração, de tudo isso que nós estamos abordando aqui hoje neste vídeo, é que a verdade ela pode correr sérios riscos, mas nunca será derrotada. Aleluia. Ela sempre vai prevalecer. Podem tentar calar ela, podem distorcê-la, podem manipulá-la, mas a verdade sempre prevalece. João no capítulo 8, versículo 32, Jesus nos assegura disso, dizendo assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então olhe para a cruz. Ali tentaram fabricar narrativas de tudo que é maneira. Disseram que Jesus era o quê? Um agitador, um político, aquele que blasfemava contra Deus, que merecia a morte. Mas ao terceiro dia, diz a Bíblia, a verdade venceu. A mentira caiu por terra e Cristo ressuscitou em glória. Aleluia. Isso nos mostra que, ainda que por um tempo a mentira pareça triunfar, a verdade sempre terá a palavra final. Glória a Deus por isso. E aqui está a parte mais desafiadora que eu considero. Se queremos viver a verdade, precisamos estar dispostos a pagar o preço por ela. Sabe por quê? Porque a verdade ela corre sérios riscos. Que essa verdade ela não fuja do nosso coração. Que possamos ter coragem para não se conformar com o sistema. Coragem para dizer não quando todos dizem sim. Coragem para permanecer fiel quando o mundo inteiro caminha em direção oposta. Mas quem está firmado na palavra de Deus, esse aí não se abala. Jesus disse isso lá em João, capítulo número 17, versículo 17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então isso significa que a verdade não é construída pelo homem, mas já foi revelada por Deus em sua palavra. Aleluia. E quando nós apegamos a ela, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos caluniados por causa desta verdade, permaneceremos de pé. Talvez você esteja se perguntando, e se a mentira continuar crescendo como tem crescido nos nossos dias? E se os poderosos continuarem manipulando o povo com narrativa cada vez mais mentirosa? Eu te digo, não tema. O apóstolo Paulo também escreveu lá nas suas cartas, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Já estava escrito. Por isso, hoje eu quero te desafiar a se posicionar. Não negocie a verdade de Cristo por conforto momentâneo. Não troque a verdade eterna por narrativas passageiras, enganosas, por que não dizer assim? Não se deixe enganar pelo discurso do que o mundo tem dito. O mesmo espírito de engano que operou lá em Nero, lá em Hitler, em tantos tiranos da história, ainda opera nos dias de hoje, não mudou não. Mas a verdade continua sendo Cristo. E essa verdade, ela nunca muda. Aleluia. Meus irmãos, amigo, você que me assiste, a verdade corre sério risco, mas quem anda com a verdade jamais, diz a Bíblia, será confundido. Escolha permanecer em Cristo, em Deus, porque no fim,
como também já está escrito, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 10 a 11, o nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E diz a Bíblia que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então que Deus nos dê esta coragem para vivermos a verdade, mesmo em tempos de mentira e de tantas narrativas que vai de encontro com a verdade. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje, que Deus abençoe a sua vida sempre e que essa verdade que está em Cristo possa reinar também em nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida e nos encontramos no próximo vídeo.